isso, como também nada me leva a negar. O que importa é que eu capto as coisas no modo como elas se apresentam. É esse modo que interessa. Investigá-lo é voltar para as coisas mesmas. Quer dizer, falando de uma maneira um pouco mais técnica, não haveria separação entre o conhecimento da coisa e o que a coisa é. Isso é um problema falso. Isso é um falso problema do ponto de vista da fenomenologia. Justamente imaginem Edith Stein quando encontra com esse pensamento e percebe que, na verdade, é como se a razão aceitasse que ela podia falar sobre o mundo de novo. Que ela não precisava ficar se culpando, se flagelando por falar sobre o mundo. Porque mal abriam a boca os filósofos para falar sobre o mundo, havia 200 críticas dizendo que você fala ingênuo, porque você está falando da coisa em si, mas a coisa em si não pode ser conhecida. Você está transformando o fenômeno em coisa em si, a coisa em si em fenômeno. Toda essa problemática é varrida do contexto. E imagine então o entusiasmo da Edith Stein. Mas aí é que está um ponto que vai me permitir falar como eu vejo a Edith Stein perante a fenomenologia. Estou me isolando um pouco do que eu escrevi, porque eu estou vendo que não vai dar tempo de ler tudo. Gravem bem então, é nesse momento que Edith Stein encontra o Russell. Quando o Russell estava fazendo essa, de maneira muito discreta, que o Russell era um tipo de filósofo meio na dele, como nós diríamos hoje, né? Vivia entre o jardim dele, a sala e a sala de aula, né? Dizem que ele não cuidava bem nem dos filhos e tal, porque ele ficava realmente no mundo dessa tentativa de esclarecer o modo de funcionar da consciência, mas não sei se essa anedota é verdadeira ou não. Mas ele era do tipo extremamente discreto, né? E, no entanto, ele estava fazendo uma revolução muito mais séria do que a Revolução Copernicana, né? Muito mais significativa. É nesse momento que a Edith chega. No entanto, não podemos nos entusiasmar muito, porque o Russell percebeu o que as pessoas estavam vendo na filosofia dele, que era o risco de transformá-la rapidamente numa metafísica. Ou seja, de começar a transformar uma análise sobre a consciência numa análise sobre a estrutura do mundo, com seu modo de ser e etc. E o Russell então dizia, bom, se é importante chegar nas unidades de sentido, o que tecnicamente se chama de redução eidética, redução às essências, redução às ideias, ele diz que é preciso fazer uma segunda redução, que é a redução fenomenológica. Ou seja, é preciso reduzir a investigação só ao campo da consciência. Não vamos nos comprometer com esse debate se o mundo existe ou se o mundo não existe. Se o que nós falamos corresponde ao que o mundo é ou não é na sua essência. Tudo indica que ele insistiu nessa redução fenomenológica por causa desse risco de que a fenomenologia fosse logo confundida com mais uma metafísica, mais uma visão de mundo e etc. Muitos dos colegas, neles nem eram tantos, né? Alguns dos colegas da Edith Stein, sobretudo quando eles viviam na cidade de Göttingen, se decepcionam com o Russell e escrevem coisas duras sobre ele. Inclusive dizendo, ele no fundo nos decepcionou, porque a gente nem sabe se ele recupera o mundo no fim das contas, né? Ele chega ou não chega no mundo. Mas na verdade ele nunca perdeu o mundo. O mundo ficou entre parênteses, mas não é um entre parênteses cético que fica lá atrás, como uma espécie de epoqué feita por Descartes, ou uma espécie de dúvida metódica em que eu não me comprometo e começo a fazer uma filosofia a partir desse não compromisso para ver onde dá, e depois eventualmente eu volto ao que ficou perdido lá atrás. Não, o mundo é posto entre parênteses na fenomenologia, mas o mundo em que nós vivemos, né? É o mundo, não é esse mundo que ingenuamente a gente acredita que existe, mas é o mundo que a minha consciência é capaz de construir, né? De modo que colocar o mundo entre parênteses
É dizer, eu não vou entrar nesse discurso ingênuo de ficar discutindo se o que eu tenho na minha mente corresponde ou não ao mundo. Isso é voltar a Kant, a uma filosofia da representação. Ou seja, eu olho para essa garrafa azul, depois eu olho para lá, mas o azul ficou representado na minha mente. E aí eu fico discutindo se o azul que eu tenho na minha mente corresponde a esse azul. Não, o Husserl diria, mas que exercício maluco é esse? Eu sei do azul que a minha mente colhe. Se o meu azul corresponde a um azul fora de mim ou não, primeiro, eu não preciso fazer isso. Porque o que aparece na consciência já é uma interação entre o que nós chamamos de fora com as unidades de sentido de que a nossa consciência dispõe. Então, fazer a filosofia, ficar falando do mundo sabendo se ele existe ou se ele não existe, é cair de novo numa filosofia da representação, dizendo que a filosofia só representa o mundo por conceitos e depois a gente discute que conceitos são melhores. O que a fenomenologia quer é dizer, não, o mundo está aí, esse aí não é um aí do local, é um aí daquilo que me impacta e sobre o qual eu ajo também, de modo que os problemas dessa separação entre mundo e consciência ficam sem sentido. Isso quer dizer, eu estou falando isso para insistir que colocar o mundo entre parênteses não quer dizer deixar o mundo lá atrás e um dia tentar fazer com que a fenomenologia recupere e diga afinal se o mundo existe ou não. Aí é que está o ponto. Alguns colegas de Stein a interpretaram dessa maneira, mas ela não. Eu vou ser breve, depois na hora das perguntas a gente pode desenvolver. A própria Edith, em algumas cartas, em alguns textos, diz que teve, na linguagem usada por ela, teve a tentação de considerar Husserl um idealista. E que ela mesma queria se tornar uma realista. Isso foi, por exemplo, uma carta dela escrita em 1917, que ela diz abertamente: estava passeando com o Husserl, indo para um vilarejo, perto de onde eles moravam, e na conversa, durante o passeio, eu tive a clareza de que para mim ele é um idealista, no mau sentido. E eu queria dizer isso a ele, mas ela deve ter se contido. Isso ela escreve numa carta ao Roman Ingarden, em 1917. Esse texto que eu mencionei a vocês, que está traduzido, foi escrito, se não me falha a memória, em 1931. E lá ela diz claramente: alguns dos meus colegas exageraram. O Husserl não é um idealista do jeito que o idealismo caricatural fala, né, que tudo são só ideias. E ela mesma nunca disse que se tornou realista. O que ela mostra é que não há conflito entre idealismo e realismo na fenomenologia, porque nós não ficamos discutindo se o mundo existe ou não. E aí ela então mostra que, no fundo, se é para falar de Edith Stein e fenomenologia, ela nos permite dizer que ela nunca deixou de ser fenomenóloga e, mais ainda, ela nunca deixou de ser husserliana. Mesmo quando ela encontra o pensamento de Tomás de Aquino, não pensem vocês que ela se torna uma realista. Aliás, nem Santo Tomás era um realista, como dizem que ele era. Um ingênuo que acha que a consciência está aqui como uma tábula rasa e que as coisas se gravam na consciência. Hoje, vários estudos, isso o Francesco, mesmo eu no prefácio do livro do Francesco, e nessa revista eu também tenho um artigo sobre idealismo e realismo, a gente tem tentado mostrar, e eu tenho levantado uma bandeira que aqui no Brasil pouca gente, ninguém na verdade fala disso, né? Mas há estudos muito sérios de que Tomás de Aquino não era um realista, que já havia nele inclusive uma espécie de intuição de uma certa ideia de que conhecer é conhecer acima de tudo o sujeito, a coisa captada pelo sujeito, não a coisa representada pelo sujeito. Bom,
são parênteses, esse é um parênteses que a gente deve deixar para trás, que eu não tenho agora condições de explorar mais. Mas o que é interessante é que a própria Edith, nesse texto que eu mencionei, fala de realismo ingênuo. E fala de idealismo. Ela diz, é exagerada a reação que houve com o Russell. Como também é exagerado ir para um realismo ingênuo. Né? Achar que só um realismo resolveria os problemas de Russell. Fazer isso seria não entender o projeto fenomenológico. Né? Mas ela vai um pouco adiante, e aí Francesco poi, como se diz em italiano, correggere, pode me correggere. Ele pode me corrigir, porque a Edith Stein, nesse mesmo texto que eu acabei de mencionar, ela fala, no seu último texto, que a gente não sabe exatamente qual é, a que texto ela se refere, do Russell, eu levanto duas hipóteses. Depois, se alguém quiser, eu mando por e-mail esse texto que eu escrevi, e aqui está tudo demonstrado com mais rigor, certo? Mas ela menciona um último texto que o Russell havia escrito. E nesse último texto, ela diz que ele deixou bem claro o papel da intersubjetividade. Quer dizer, eu não posso falar só que conhecer é ver o que aparece na consciência, mas o aparecer na consciência é feito na relação, há pelo menos, entre duas pessoas. Duas ou mais. O Russell hesitava um pouco em entrar nesse ponto da intersubjetividade. Tudo indica que foi nos diálogos com Heidegger que ele se convenceu que ele precisava investir na ideia de intersubjetividade. Né? Mas, de todo modo, a Edith levou isso adiante e explorou com muito rigor, sobretudo num livro chamado Introdução à Filosofia. Então, aí, quem quiser os detalhes, eu posso depois dar uma cópia do meu texto por e-mail. Mas justamente aqui é o ponto. Então eu resumiria o que eu falei até aqui. Com relação a Russell, a Edith nunca deixou de ser russeliana. É assim que eu a vejo. Mesmo quando ela encontra o pensamento medieval, o pensamento patrístico, ela nunca deixou de ser russeliana. E ela não estudou fenomenologia porque queria defender a fé. Ou porque queria chegar na mística. Ela estudou fenomenologia porque ela queria entender o sentido da fenomenologia. Depois, quando ela encontra no pensamento medieval razões para assimilá-lo, é porque ela via razões para explorá-lo. E aqui eu passo ao Heidegger e vou falar rapidamente, porque já falei 35 minutos. Mais 4 minutos eu termino. 5, ok. Porque justamente na relação com Heidegger, nós podemos ver como é que a Edith Stein continua no projeto fenomenológico. Né? Inclusive, nesse texto que eu mencionei, a fenomenologia como visão de mundo, ou como cosmovisão, ela deixa bem clara e de uma maneira muito respeitosa o modo como ela vê Heidegger. Em outros textos, ela é muito respeitosa, mas ela não é muito neutra. Nesse, ela tentou apresentar Heidegger. Em outro, ela apresenta e bate. Né? Fazendo uma brincadeira entre nós. É que o bate é uma metáfora que ela mesma usa. É curioso porque ao falar de Heidegger, ao menos no texto sobre a filosofia da existência de Heidegger, ela usa 3 vezes a metáfora do combate. Então isso não deve ser casual, né? Da luta. Mas ela era muito respeitosa e ela sempre escrevia dizendo como é que o Heidegger podia tratar de certos temas para deixar a filosofia dele mesmo mais clara. Mas, francamente falando, acho que o Heidegger estava um pouco se lixando pelo que Edith Stein escrevia. Ela nunca o enfrentou, digamos, está errado. Quer dizer, ele podia ter falado tal coisa, podia ter dito tal outra. Mas é aqui nesse ponto que nós podemos ver como ela se posiciona diante da fenomenologia. Inclusive porque a grande contribuição de Heidegger, eu não sou um grande especialista na área, nem no Heidegger, nem na fenomenologia, mas o que eu vejo nos textos é que a grande contribuição de Heidegger para o Russell e valorizada pela Edith Stein, talvez eu esteja muito condicionado pela visão dela, é a recuperação do mundo
Não no sentido de voltar para o que ficou perdido lá atrás. Mas o que o Heidegger dizia é que o mundo do qual se faz filosofia é um mundo em que nós estamos mergulhados. Uns vão dizer nós estamos jogados no mundo, outros vão dizer nós estamos postos no mundo, né? Lançados no mundo. Há várias maneiras de traduzir isso. Mas nós estamos já no mundo. E a grande vantagem do Heidegger foi de mostrar que há um equívoco entre nós começarmos a falar do mundo numa atitude especulativa, sem nos deixar, digamos, solicitar simplesmente pelo que o mundo é. O mundo como ele está aí. E a Edith valoriza bastante esse ponto heideggeriano, que é a valorização da existência pelo simples estar na existência. E não confundir o estar na existência com uma reflexão sobre a existência. Então, vejam, ela permanece fiel ao Russell, ela valoriza radicalmente a noção central do pensamento heideggeriano, porém, ela não para. Ela, com esse tal de desejo de verdade ou de objetividade, ela via alguns problemas no pensamento heideggeriano. E aqui realmente eu estou terminando. Só vou resumir, e que inclusive o Gil Franco, falando de Heidegger, que ele sim conhece Heidegger, pode mesmo me corrigir ou completar. Mas há pelo menos 2 pontos, e aí, para ficar isso mais claro, vocês teriam que complementar o texto que eu mencionei com um outro texto chamado Filosofia da Existência de Heidegger. Normalmente traduzem por filosofia existencial. Eu preferiria chamar de a filosofia da existência de Heidegger, né, para não transformá-lo num existencialista e daí no fim a gente nem saber do que está falando, né. Mas vocês podem completar então o texto que eu mencionei por esse outro, e eu chamaria chamaria atenção para 3 pontos. O primeiro: a Edith acha que o Heidegger exagera um pouco a ideia de cura com a atenção à existência, que o fato de estar jogado, ou lançado, ou posto, ou situado na existência, sem saber exatamente o passado doente, nem o futuro, o que desperta, o que é positivíssimo. A Edith diz: a filosofia heideggeriana leva as pessoas a um comprometimento grave, no sentido de sério, com a vida, com a existência, porque faz com que a existência individual seja uma existência atenta ao existir. A Edith diz isso. Porém, diz ela, se eu digo que o ser humano é lançado, que o ser humano é posto, que o ser humano é jogado, né, com uma obscuridade para trás, uma obscuridade para frente, e que ele se cura pela atenção a si mesmo, olhando para o final, onde está a morte, Edith diz: isso não é exatamente ir até o final para a fenomenologia. Porque dizer às pessoas que elas têm que preparar-se para a morte não significa dizer o que a morte é. Trocando em outras palavras, um fenomenólogo, diria Wittgenstein, não se contenta em dizer que a gente tem que ter a morte em vista como fim do estar aí, do ser aí. Eu tenho a possibilidade de perguntar o que é a morte. Ela é o fim? Ela não é o fim? Né? Por que é que eu presto atenção na minha existência quando eu olho para a morte? Então, Wittgenstein diz: Heidegger transforma a morte numa resposta, quando na verdade ela é uma questão. Mais do que isso, ela diz: no fundo, né, o Heidegger transforma tudo que é possibilidade, que está ligado à infinitude. O ser humano é aberto a infinitas possibilidades. O Heidegger transforma isso na finitude doente. Ele corta pela raiz a possibilidade de qualquer ideia de infinito, no sentido rigoroso do termo, daquilo que não tem fim. Ele transforma aquilo que não tem fim na existência finita do estar aí, do ser aí, doente.
E para Edith, isso não é uma questão de opinião. Heidegger teria tido um deslize. E aqui eu vou concluindo. Por quê? Porque ele, no fundo, ao falar da morte, ao transformar o infinito em finito, ele faz aquilo que ele denuncia. Ou seja, ele transforma especulação em pertencimento ao mundo. Ele não fala de como a morte nos interpela. Ele dá uma significação para a morte. Ele não fala das aberturas infinitas que o ente humano tem na existência. Ele fala de infinito, mas reduz o infinito ao nascer e morrer, ao que se passa entre o nascer e o morrer. Então, no limite, para Edith Stein, o Heidegger comete o mesmo erro que ele fala que a metafísica inteira do Ocidente cometeu, que é não olhar para o nosso pertencimento ao mundo e falar de uma reflexão sobre o mundo. Segundo Edith Stein, o Heidegger comete a mesma falha que ele denuncia na história do pensamento ocidental. Então, ela não faz uma crítica a Heidegger porque ela queria preservar a fé. Pois ela diz coisas fortes. Ela diz, no fundo, o pensamento do Heidegger anula tudo. A filosofia religiosa, a arte religiosa, mesmo a ciência religiosa, porque ele corta na raiz a possibilidade de que haja um ser divino. E ele sabia o que fazer. Mas a gente não pode dizer que ela fez essa crítica ao Heidegger só porque ela queria defender a fé, chegar na mística, etc, etc. Ela faz porque ela vê um erro em Heidegger. Isso, para mim, é um exemplo do que é a busca da verdade de Edith Stein. O desejo da verdade, o desejo da objetividade. Ela não admite colocar a linguagem, a poesia, uma existência concebida no lugar da existência real. Para ela, o importante é o sujeito e é o sentido, que continuam como critério para analisar o funcionamento do próprio pensamento. Me desculpem, eu falei 45 minutos. Muito obrigada, professor Juvenal, pelas suas palavras. Com certeza provocam o nosso pensamento, o nosso desejo de aprofundar cada vez mais. Lembro aos presentes que vocês podem anotar suas perguntas e fazer no final. E a gente passa logo a palavra para o professor Gifranco. Lembrando que cada um vai ter entre 30 e 40 minutos para falar. O Juvenal me colocou numa sinuca de bico. Mas é importante, mesmo a redonda só é boa ser assim. As pessoas gostam quando ela tem sinuca de bico. Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao convite. Assim, eu sempre fico muito feliz e honrado de poder participar desse evento. Na verdade, desde 2010, se não me engano, né? Desde 2010 que esses eventos vêm sendo realizados, né? E nós tendo a oportunidade de nos encontrarmos a cada ocasião para discutirmos, na verdade todo ano, né? Para discutirmos em torno do pensamento de Edith Stein. Então, para mim é uma honra muito grande, primeiro, porque conheço as pessoas com quem estou, ao lado de quem estou, o trabalho de vocês, um trabalho que eu admiro muito já há um bom tempo, não é de hoje. Então, eu fico muito grato e honrado de poder estar aqui hoje, né? Na presença de vocês, meus colegas, trabalhadores, em torno do pensamento de Edith Stein. E também é uma alegria estar pela primeira vez na UFC. Apesar de ter vindo sempre a Fortaleza, eu não tinha vindo ainda a esta casa especificamente, né? Então, para mim é uma alegria grande também poder estar aqui com vocês, para a gente pensar um pouco a respeito da relação de Edith Stein com o movimento fenomenológico, de que ela própria foi uma partícipe fundamental dentro do próprio movimento. Quando eu falava que o Juvenal me colocou na sinuca de bico, no sentido de que, primeiro, eu também tomei a iniciativa para trabalhar esse tema, pegar o mesmo texto do manuscrito de 32, e, na verdade, levando em conta, sem dúvida, as minhas reflexões anteriores, que em outros encontros tive a oportunidade de fazer, tentando discutir a relação entre Edith Stein e Heidegger. Só que justamente para não me repetir,
e sabendo que estamos sempre juntos, os mesmos, ou quase os mesmos, então eu preferi tomar o manuscrito e tentar perceber alguns elementos que ia além de Heidegger, naturalmente levando em conta a relação de Wittgenstein com Russell, com Scherer, e, claro, pontuando alguns elementos específicos que eu, resumindo, poderia recordar do que eu apresentei em 2 outros momentos que estivemos juntos, pelo menos um aqui em Fortaleza, no primeiro evento de 2010, e que o artigo saiu publicado nessa revista que o Juvenal já apresentou, que se chama Wittgenstein e Martin Heidegger, Confrontações Metafísicas. Aliás, desculpe, Aspectos de uma Confrontação Metafísica. Foi uma primeira tentativa de estabelecer essa relação, essa discussão, justamente lendo principalmente o texto que foi preparado como apêndice para Ser Finito e Ser Eterno, que se chama Martin Heidegger's Existencial Philosophie. Você prefere a filosofia da existência de Martin Heidegger. Acho que é existencial. Então, Existencial Filosofia. Por isso. Por isso que eu também prefiro existencial, mas concordo com você, porém, no que diz respeito à necessidade de não confundir, e eu acho que Wittgenstein nisso é mestra também, não confundir a filosofia da existência, cabe também para Heidegger, ou filosofia existencial com o existencialismo. Realmente não tem absolutamente nada a ver. É uma outra posição. Eu costumo diferenciar essas duas coisas, lembrando do modo de sartreano, quando Sartre diz a existência precede a essência. E isso em Heidegger não está certo. Em Heidegger a essência do ser aí, enquanto Dasein, está em seu existir. Isso é diferente, né? Bom, mas não, o tema não é esse, desculpe a divagação. Então, de qualquer maneira, eu vou me prender um pouco ao texto. Preparei 7 páginas para hoje. Eu acho que dá para ler em uns 25 minutos e tal. E aí, ao final, tentar me confrontar um pouquinho com alguns pontos que Juvenal apresentou da palestra dele, que eu acho que a gente pode assim se complementar juntos, né, numa discussão mais cuidadosa. Então, o objetivo deste trabalho é apresentar, em linhas gerais, o manuscrito publicado post-mortem e intitulado Die weltanschauliche Bedeutung der Phänomenologie, né? Que seria a fenomenologia, o significado de uma visão de mundo da fenomenologia, né? Ou de uma cosmovisão, como o Juvenal também traduziu bem. Bom, provavelmente escrito em 32, quando de sua estadia em Münster. Este manuscrito foi publicado pela primeira vez dentro do volume 6 das Edith Steins Werke, intitulado Welt und Person, Mundo e Pessoa, que é a edição que eu tento seguir aqui no momento, né? Sabendo que já foi publicado aqui no Brasil. Eu quero destacar essas datas, porque quando a gente pensa na confrontação de Wittgenstein com Heidegger, a gente esquece que essa confrontação acabou não sendo publicada. Por exemplo, Ser Finito e Ser Eterno, que certamente foi o livro com o qual ela realmente com o qual ela tentou confrontar diretamente ser e tempo, quer dizer, apresentar Ser Finito e Ser Eterno como a tentativa de uma ascensão ao sentido do ser, é uma confrontação explícita e direta com ser e tempo, com a proposta de ser e tempo, né? Isso fica muito claro lendo o próprio prefácio de Ser Finito e Ser Eterno, bem como lendo o que teria sido o apêndice desse livro, nenhum publicado até 1950, quando foi publicado pela primeira vez, né? Wittgenstein não conseguiu publicar o livro nem na Alemanha e depois também não na Holanda, justamente por causa da sucessiva invasão nazista. Quer dizer, primeiro na Alemanha e depois na Holanda, que impediu que o livro dela fosse publicado. Então isso não veio a lume, né? De modo que passou despercebido, não só na comunidade filosófica mundial, mas na própria Alemanha.
Então, esse ponto é importante levar em conta. Como a intenção desta mesa redonda é pensar em torno de Edith Stein e o movimento fenomenológico, eu imaginei que uma incursão neste texto poderia nos ajudar a apresentar o modo como Edith Stein sintetiza as principais tendências do